A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube, canal da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui para mais uma lição, agora de número 8 do segundo trimestre de 2021. Lição que estamos a estudar nesta ocasião é o ministério do evangelista. Nosso texto áureo, que está baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz: Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 8, 26 a 35 e Efésios 4, 11, onde nós lemos: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, do caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Senhor a Filipe: Chega-te, ajunte-se a este carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Da sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz este, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Efésios 4, 11, né? Diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ajeitando minha luz aqui. Esse texto sagrado, esses textos sagrados são maravilhosos. Eles vêm nos trazendo muito sobre a questão ministerial de evangelista. Ministério que cá para nós tem tomado outros modelos, outros moldes nos dias atuais. Acho que também pela questão da força denominacionalista, né? Nós temos tido um outro tipo de formato, muitas das vezes, da atividade do evangelista. Observamos que Filipe é o primeiro evangelista mencionado no livro de Atos, né? Digo que saiu a evangelizar na igreja, logo na igreja primitiva. Nós sabemos que os apóstolos também desenvolveram um papel evangelizador. Estudar sobre o envio dos 70 é o nosso objetivo. Refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e compreender o papel do evangelista no Novo Testamento, qual era o seu papel. Então, a palavra-chave da nossa lição é nada menos do que evangelista, obreiro especialmente vocacionado a fim de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelista não é um cargo, como nós sempre vemos nos dias atuais. Evangelista, biblicamente falando, é uma questão de vocação. Prosseguindo, nós temos aqui na nossa lição, ao menos na nossa lição de mestre, eu tenho alguns exemplos aqui de evangelistas notáveis. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui a você. Você que tem a lição de mestre, você tem acesso. Você que não tem a lição de mestre, você que é aluno, talvez possa te auxiliar, te mostrar esse recurso aqui. Os evangelistas muito conhecidos no Ocidente, nós tivemos aqui o John Wesley. O John Wesley, ele foi o fundador da igreja chamada Igreja Metodista. Aqui no Brasil existe já uma Bíblia de estudo de John Wesley, eu a tenho por aqui.
ela não está de fácil acesso, não estamos editando estes vídeos, mas temos a Bíblia de John Wesley. John Wesley foi um grande homem de Deus. A editora CPAD também lança livros que diz respeito a John Wesley e a sua teologia. Do canal Movimento Pentecostal, o canal oficial, que eu trabalho com outras coisas referente a livros e estudos bíblicos, você tem acesso a várias dicas também de John Wesley. Tivemos o caso do evangelista Jonathan Edwards, um pregador congregacional do século XVIII, que viveu para pregar o evangelho de Cristo toda a sua vida. Não há sermão mais famoso da história do que Pecadores nas mãos de um Deus irado, que é uma mensagem famosíssima do Jonathan Edwards. Ele participou de movimentos de grandes avivamentos e despertamentos espirituais em seu país, que foi os Estados Unidos da América. Temos David Wilkerson. A CPAD lança vários livros do David Wilkerson. Nós temos pela CPAD Faminto por Mais de Jesus e A Força da Trombeta em Sião, que são editadas pela Casa da Assembleia de Deus. O pastor David Wilkerson iniciou o seu ministério no ano de 1958 em Nova York. Ali em Nova York ele pregou para pessoas drogadas, marginalizadas, representadas pelas gangues locais. A obra A Cruz e o Punhal, mundialmente conhecido também, narra esse período da vida de Wilkerson, muito usado nas mãos de Deus na pregação. O evangelista não é apenas o que prega sobre os púlpitos. O evangelista é, além disso, alguém que espalha o evangelho, nas suas várias formas. Jesus envia os 70. O comentário do tópico aqui. São poucos os que anunciam. Sempre são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. E ele ordena: orai para que o Senhor envie mais ceifeiros para a sua seara. São poucos, então, porque primeiramente os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Hoje, lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Se você sente no teu coração palpitando o desejo por fazer a obra de Deus, a obra de um evangelista, corre depressa e vai fazer, como foi feita a recomendação de Paulo a Timóteo, o jovem pastor, em 2 Timóteo 4:5, mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Nós lemos no nosso texto áureo. Os 70 ele foi enviados no meio de lobos. É algo que o pregador, o evangelista, tem a ter que enfrentar ao longo da sua história. Ele tem que proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino, moralmente, espiritualmente, liturgicamente, em todas as áreas. O mundo é contrário à mensagem do reino. Os 70 que Jesus enviou, eles seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. E a história da igreja nos mostra que muitos o foram. A começar por Estevão, mataram o próprio mestre, que fazia também um grande trabalho de divulgação da sua palavra. E agora os seus enviados também foram mortos. No caso aqui, citando apenas os 70, nós aprendemos com eles que os verdadeiros evangelistas eles enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países que são dominados por religiões pagãs e contrárias totalmente ao evangelho e estranhos às escrituras. Os sinais e as maravilhas que seguiam, que existia na vida desses evangelistas, deverão existir nas nossas vidas e ministério hoje. E o objetivo deles é confirmar a palavra,
O objetivo dos milagres não é de transformar o púlpito da igreja ou o palanque da cruzada em um grande teatro, onde as pessoas vêm para buscar um produto de bênção de Deus. Mas, no entanto, pelo contrário, é para pregar o evangelho, é para confirmar o evangelho pregado. Então, os 70 discípulos eles receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito Santo não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho e do poder, temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Então, hoje nós temos observado muito que é constante o caso do pregador que ele utiliza os dons para fazer o seu marketing pessoal. E ele se alegra até se pondo acima de outros. Quantas vezes vemos o pregador que é usado em milagres menosprezar aqueles que não são utilizados por Deus nos mesmos sinais? Sendo que, na verdade, o objetivo, o que deve se destacar é que os milagres, eles são para confirmar o evangelho, como ferramentas de evangelização. Então Jesus enviou os 70 para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a sua palavra por meio dos sinais. E a grande comissão? Mateus 28, 19, 20 e Marcos 16, 15 a 20 são textos paralelos dos dois evangelhos sinóticos. O alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a ressurreição foi: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu, o Senhor Jesus, vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Essa ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelizar, por exemplo, o mundo gentílico. Esta ordem, ela continua até hoje. Nós não acreditamos, você também não deve defender a tese, a ideia falsa de que você não evangeliza porque você não tem vocação ou porque Deus não te escolheu para evangelizar. Você pode até não se sentir na vocação, mas saiba que a ordenança divina para se pregar o evangelho é para toda a igreja, em primeiro, e para aqueles que são vocacionados para isso, que têm um trabalho mais voltado a isso e acaba sendo bastante eficaz e muito mais frequente ao ganhar almas. Então o mundo ele está dividido em dois grupos, segundo a nossa lição, que são os que crê que for batizado e será salvo, e os que não creem, que serão condenados, em Marcos 16, 16. Aqui o evangelho de Marcos ele destaca esses dois grupos, os que creem e os que não creem. Os que creem e os que não creem. Os que creem no evangelho, ou os evangelhos, o narrador da lição diz que os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição financeira, social, cor. Diante do Senhor Jesus não há grego, não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus, divididos nesses dois grupos. Todos nós dependemos, precisamos pregar em abundância o evangelho. A denominação que nós fazemos parte, as denominações pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, ela não cresceu dentro de quatro paredes estudando teologia. Nada contra a teologia, não tenho como ser contra, olha aqui atrás de mim. Mas a igreja cresceu, isso aqui nos prepara para pregar o evangelho. E a igreja cresceu pregando o evangelho. A igreja não cresceu com você colecionando conhecimento ou com você colecionando bênçãos. A igreja cresceu com a pregação do evangelho. Cresceu através da preocupação de se pregar o evangelho, de
levar o evangelho aos perdidos. E a grande comissão hoje? A tarefa da evangelização do mundo está inacabada ainda. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Então veja que 33% apenas do mundo é convertido ao Evangelho. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como acontece na Europa, que já foi uma grande explosão do protestantismo. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. É da Holanda que vem, por exemplo, Jacó Armínio, que é onde se baseia, nos escritos do qual se baseiam a nossa soteriologia, a doutrina da salvação. E então a Holanda e a Inglaterra já são considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquita, ou seja, convertidos esses locais ao islamismo, segunda maior religião do mundo. Restaurantes, bibliotecas e casas de shows foram transformados esses templos. Isto é um problema sério. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará muçulmana ou o cristianismo não mais a influenciará. Então precisamos reevangelizar o continente europeu. E aqui no Brasil, diga-se de passagem, com tantos problemas que têm surgido, e o número de desigrejados crescido e avançado ao longo desses últimos anos, corremos o risco de ter também um grande número de crentes domésticos, que não querem ser vinculados a nenhuma denominação e que não querem viver em grupo com irmãos, o que os torna vulneráveis a viver uma vida relaxadamente. É verdade, relaxadamente. Prefira entender a questão de congregar como um mandamento, uma ordenança bíblica. Não sejais como muitos, que abandonam a sua congregação, o ajuntamento para a adoração. Hebreus 10, 25. Então, irmãos, nós precisamos continuar o trabalho, porque a grande comissão está inacabada. Lembrando que esta lição que eu estou usando, veja que a capa é um pouco diferente da que você comprou agora, porque esta lição ela está retornando em 2021. Agora ela retornou, estamos chegando ao fim do trimestre, e ela já retornou, mas na verdade ela foi dada a primeira vez ensinado em 2014. Então esses números devem ser atualizados, ou seja, grande tem sido o problema. Agora com a pandemia, muitos têm se afastado mesmo, têm se esfriado. Uns têm visto como um sinal da volta de Cristo, e outros têm visto como apenas algo natural. E não são poucos o número de pessoas que têm abraçado falsas doutrinas por aí, indo após qualquer vento de doutrina. O dom ministerial de evangelista é o tópico 3, o último tópico que vamos comentar, e vamos entender sobre o conceito evangelista. O termo evangelista, ele deriva do verbo grego evangelizo, isto é, transmitir todas as boas novas do Evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o Evangelho. Ele foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Tudo o que ele faz é sempre voltado para o ouvinte não cristão. O que nos leva a pensar, você que se considera conferencista, se você não ora por enfermos, ao pregar não ganha almas, ao pregar não prepara mensagens que visa também o pecador, você não tem um ministério frutífero. Me pergunto que tipo de pregador você é.
Responde para você mesmo, você que está me assistindo aí, onde quer que você esteja, responde para você mesmo. No último ano de sua vida cristã, quantas almas tu trouxeste para o Senhor? Seja de modo direto, ou que de alguma forma, indiretamente, você contribuiu para que isto acontecesse. Talvez pregando na mídia, na rádio, na internet, ou num carro de som, não sei, ou através de alguém que você convidou ao culto, ou de modo direto no evangelismo pessoal. Enfim, quantas almas tu trouxeste nos últimos 365 dias para o Senhor, ou no ano de 2020, por exemplo? Acho que às vezes precisamos compreender que não estamos cumprindo a ordenança de Deus para a sua igreja e pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto ficamos observando isto ou aquilo de erro no meio cristão, as almas estão perecendo. E o Senhor continua desejoso por mais almas. O papel do evangelista qual é? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através das suas mensagens vindas, ouvidas, são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas. Pela misericórdia de Deus, ao longo de tempos, esse é o nosso trabalho. Não é apenas o de ensinar. É claro, existe o ministério também pastoral. O ministério pastoral é o ministério de cuidar, de ensinar, de acompanhar. O ministério evangelista é o ministério de ir buscar as almas. É o que vai em alto mar, é o que vai à procura. E diga-se de passagem, queridos, hoje nós temos muito preletores que muito bem se expressam. Muitos deles, claro, são exceções, mas tem muitos que vivem como profissão, é um profissionalismo para ele. Outros já têm um ministério voltado apenas para conferências teológicas, o que não há nenhum problema com isso. Mas o evangelista que vai ao campo em busca de almas, eles estão ficando com um número reduzido, até porque as pessoas não querem se voluntariar a isso. É muito lindo ver falar com muita eloquência sobre fazer missões, mas é difícil ver que boa parte dos crentes, nós percebemos que é difícil eles cumprirem esse chamado de dizer: eis-me aqui, e realmente aceitar ser enviado pelo Senhor. A igreja primitiva, ela vivia 24 horas evangelizando. Não importa qual fosse a minha necessidade. Se eu orasse pelos dons, era pensando no evangelismo. Se eu buscasse alguma coisa em Deus, era pensando em almas. Eu não pensava somente em meu bem-estar, eu não pensava apenas numa denominação e não pensava simplesmente no marketing eclesiástico com a igreja para ver minhas cadeiras lotadas. É bom ter as cadeiras lotadas, claro, é sinal de que pessoas foram convidadas ou que pessoas são ganhas naquele lugar para Jesus. Mas nós precisamos nos preocupar mais com almas. Tempos atrás, principalmente na década de 80 a 90, por aí, o Brasil foi sacudido por tremendas cruzadas evangelísticas. Aqui no Brasil nós tínhamos, por exemplo, Bernard Johnson, grande evangelista, muito usado por Deus também nos dons espirituais, confirmando aquilo que ele pregava, e muitas almas se renderam aos pés do Senhor. Que possamos vivenciar esses dias em que nós voltemos às cruzadas, voltemos aos cultos, pois o Senhor com certeza nos concederá esta vitória. A pandemia tem nos mostrado o quanto vale a nossa liberdade de pregar o Evangelho nas ruas e termos as nossas igrejas lotadas de almas sendo cuidadas para a glória do nome do Senhor. A finalidade, então, do dom ministerial de evangelista é para a pregação. Então, da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar
os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a santificação do corpo de Cristo. Por isso espera-se desses obreiros que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista eficaz, ele prega apenas e apenas o evangelho e não baseia sua mensagem apenas em modismos gerados e criados de sua parte. O evangelista ele deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo, como o exemplo de Filipe, o obreiro, que foi obediente. O Senhor lhe ordenou a estrada deserta de Gaza e ele foi. E lá tinha alguém lendo as Escrituras. Ler não significa necessariamente compreender. E com uma boa hermenêutica dada pelo Espírito a Filipe, ele pôde ganhar aquele moço para Cristo e vê-lo descendo as águas batismais. Isto é maravilhoso e é o objetivo central do Evangelho. A missão máxima da igreja é ganhar almas. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima lição. Fica com Deus. Boa aula, querido professor e querido aluno. Até a próxima. Se inscreve, curte, conhece o nosso canal Movimento Pentecostal. Deus continue te abençoando.